Empresários, artistas, pessoas ilustres e relevantes da nossa região. Será interessantíssimo entender a história de cada um deles, revelar o seu dia a dia e qual é a marca que querem deixar. Tudo isso você acompanha comigo, Conrado Melhado, aqui no Conta Pra Gente. Hoje você vai se envolver com a história de um ícone que usou sua força, talento e destreza para superar limites e conquistar vitórias. Desde garoto, aos 7 anos de idade, foi campeão brasileiro de ciclomotor e hoje é o maior piloto de uma alta velocidade do Brasil de todos os tempos. Fez história no mundo carregando a bandeira brasileira no peito, empresário, dono de sua própria equipe, grande incentivador do esporte no Brasil. Vamos falar com a personalidade Alexandre Barros. Conrado, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, como é que tá? Ótimo. Eu que agradeço, primeiramente, obrigado por nos receber e revelar um pouco da sua história para quem está em casa nos assistindo. Prazer é tudo meu, o programa seu tá dando certo, né? Tudo bem? Para mim é um prazer poder participar aqui e a gente explicar um pouquinho da história. Maravilhoso. Hoje queremos conhecer o Alexandre Barros, grande piloto mundial, colecionador de vitórias, orgulho brasileiro, e também o Alexandre Barros do dia a dia, pai de família, amigo e também simpático com todo mundo, que a gente sabe que você é. Obrigado. Vamos lá, vamos falar um pouquinho assim. Muito obrigado. Alexandre Barros, conta pra gente. Alexandre, sua história é contemplada em 30 anos como piloto profissional, 21 anos disputando mundiais, participou de 10 equipes de ponta, ganhou 10 títulos internacionais e internacionais, foram 107 pódios, 54 vitórias, 69 voltas mais rápidas e 56 pole positions. Números expressivos e admiráveis, Alexandre. Esqueci de alguma coisa? Não? Eu não sei os números de cor, como você sabe. Deve estar tudo certo, sim. Maravilhoso. Alexandre, em 1978, quando você estreou lá aos 7 anos de idade como campeão brasileiro de ciclomotor de 50 cilindradas, né? Você lembra a sensação de ser campeão pela primeira vez? Lembro. Eu lembro muito bem. Às vezes na infância a gente esquece algumas coisas, mas outras coisas que são importantes não. Eu lembro da minha primeira vez em Interlagos, quando eu fui andar de motocicleta. Qual que foi a sensação? Rabeta. Foi... Só que Interlagos era aquela pista antiga, grande, né? Era Sim. quase 8 km antigamente, né? Hoje é modificada. E era um treino de ciclismo. Eu peguei uma mobilete, não tinha rabeta, sentei no ferro direto. E meu pai falou, vou de bicicleta atrás. E acelerei e fui embora. Só que a pista era tão grande que eu me perdi. Eu ia pra frente, ia pra trás, pra frente, pra trás. Né? E depois a gente treinou durante 2 meses e aí fizemos a nossa primeira corrida que eu consegui ganhar. E naquela época a categoria chamava ciclomotor. Sim. E corria as mobiletes e as PUC. Eu não sei se é da sua época. Famosa PUC, né? Eu sei. Naquela época tinha aquelas motos sem marcha, tipo uma scooter, mas é motocicleta, né? Não tem marcha, ela é direta. E aí foi o nosso primeiro título, foi em 70, comecei em 78, eu fiz a última corrida do ano, e em 79 eu fiz o ano inteiro e fui campeão. E foi campeão. Legal, quando você começou também, não tinha nenhum brasileiro que você se espelhava, você foi o brasileiro que mais foi longe na categoria no motociclismo mundial, né? Naquela época, você e o seu pai, quando você começou todo o seu trabalho e tudo mais, vocês imaginavam que um brasileiro poderia despontar tanto no mercado mundial? Olha, é difícil. Estão falando de uma época que, principalmente pela mídia de comunicação, que era muito mais escasso comparando com a de hoje. Era outro mercado, da época que escrevia a carta, eu morava na Europa, escrevia a carta e depois de 2 meses recebia a resposta. Você pensa nos dias de hoje, isso é um absurdo, né? Com certeza. Então, assim, era importante destacar também que naquela época a gente teve alguns brasileiros que foram para a Europa, sim. E o que teve maior destaque foi o do Celso Santos, que foi o primeiro brasileiro a ganhar uma corrida, que acho, se eu não me engano foi 73, 74. Certo. Isso quando eu era muito pequeno. Na categoria principal, eu fui o primeiro brasileiro que consegui chegar. Agora, naquela época, para a gente começar
Primeiro que as motocicletas eram motocicletas tipo sem preparação nenhuma. Hoje você compra uma moto que nem essa aqui, que é uma CBR 500, claro, que está preparada para pista, mas ela de rua já vem com carenagem, já vem com guidão baixo. Naquela época as motos vinham tudo alta e você tinha que modificar a motocicleta inteira. Então você tinha que construir a motocicleta, né? Você não pegava a moto semi-pronta, vamos dizer assim. Todo acesso a equipamento, acesso a informação era através de revista e telefone. Não era essa facilidade que é hoje. Assim, existia dificuldade e as coisas eram mais distantes, não tinha transmissão de corrida, você só acessava as informações. Eu lembro com meu pai que a gente ia na banca Cidade Jardim, que é o único lugar que tinha revista importada, para comprar a revista italiana, a Moto Sprint. Aí a gente comprava a revista de 2, 3 meses, né, que tinha saído lá, e essa revista semanal, a gente pegava a revista e por fotos a gente se baseava nas coisas e ia construindo as coisas no Brasil. Pra você ver como era a época. Então assim, eu fui piloto, mas os desbravadores foi o pessoal que me ajudava. Meu pai era açougueiro, tinha açougue e aprendeu a mexer em motocicleta, fazia motor, chegou a soldar chassis, fazia de tudo para que as coisas acontecessem, né? Alexandre, em 79 você foi bicampeão de ciclomotor, em 80 já de moto você foi campeão de 50 cilindradas. Conta pra gente a diferença de você, um piloto brasileiro naquela época, e um piloto para europeu. A diferença de realidade era muito grande, né? Era porque é o que eu te falei, né? As informações eram muito longe, né? Era um outro momento, era uma outra situação. As coisas eram muito mais difíceis, o acesso ao material, as importações ainda eram liberadas naquela época. Então meu pai trazia as peças, ia para a Europa, comprava tudo, trazia para cá e a gente montava a moto. O que era feito no Brasil? Chassis, porque eu era muito pequenininho. Então falando, comecei com 7, quando eu entrei na primeira vez com moto de marcha, que é a 50, eu tinha 10 anos. Então você tinha que construir uma moto com as rodas grandes, igual de adulto, só que era para o piloto pequenininho, né? Uma criança de 10 anos de idade. Então, toda a parte de carenagem, a parte de chassi a gente construía no Brasil, mas todo o resto, suspensão, roda, freio, a gente trazia principalmente da Itália, né? Que era... A Europa é o berço do motocicleta, né? Desde 1900 da guerra, né? A primeira guerra. Com 14 anos, você foi campeão brasileiro de 250 cilindradas, foi campeão das 200 milhas de Interlagos com 125 cilindradas e campeão das 12 horas em Interlagos com 125 cilindradas também. Ganhou tudo esse ano, né? O que esse ano representa para você? Foi o último ano meu no Brasil, né? Correndo o campeonato nacional. Teve uma prova também pontual que naquela época existia, que era Copa Brasil, e era uma prova pontual no final do ano, que a gente também conseguiu ganhar de 250, que foi em Cascavel. Mas é uma prova pontual, né? Sim. Só no final de semana. Então, esse ano, eu tinha já conquistado todos os títulos. Eu tinha de 14 anos para fazer 15 no final. E era a 250 na época, quem não sabe, é comparada à Moto 2 hoje no Mundial. Né? Uma expressão na velocidade. Era rápida, uma moto de 240, 250 por hora mais ou menos. Interlagos. E ali estava com 14 anos. E assim, tinha ganhado tudo no Brasil, tá? Aí surgiu depois a chance, né? De ir para fora. Mas esse ano representa o que para você? Foi um ano importantíssimo. Foi o meu primeiro título na categoria principal. Porque no ano anterior eu tinha corrido, entrei nas 250, eu tinha corrido 3 corridas, né? Porque com dificuldade de patrocínio, porque você sabe que esse esporte é caro. E no ano seguinte a gente conseguiu fazer a temporada inteira e a gente conseguiu o título brasileiro, que era o título principal. É que nem você ganha de 1000 cilindradas hoje. Com certeza. Legal. E no ano seguinte você teve a oportunidade de ir para a Europa. Como foi essa transição Brasil-Europa para um adolescente que você era na época? Então, naquela época tinha as categorias no Mundial de 80, 125, 250 e 500, né? Essas eram as categorias do Mundial. O problema é que eu estava para completar 15 anos de idade no final do ano. Um adolescente. E a idade mínima era 16. E eu já tinha ganhado tudo. Eu falei, a única possibilidade para correr 250 tinha que ter 18 anos na época. Sim. E para correr no Mundial de 80 ou 125 tinha que ter 16 anos. A história que você mentiu a idade é verdade? Exatamente. Meu pai fez um documento dizendo que eu tinha nascido um ano anterior, né? Pra ter. Só que eu tinha cara de idoso ainda pra ajudar, né? A situação não ajudava muito. Então todo mundo me olhava assim, olhava... O chassi de olhava a cara assim, de vez de criança de 12 anos, e falava, você não tem 16 anos? Eu falei, não, tenho. Olha o papel aqui. Mas aí eu corri, fiz o Mundial inteiro, foi uma belíssima oportunidade.
Eu sou muito grato ao Jaime Aguirre Soares e ao Pedro Fausto, foram as duas pessoas que... Jaime, para quem não sabe, é o pai do Jaime Aguirre Soares que correu na Fórmula 1, que criou a categoria World Series lá fora. Nossa. Ele era um piloto de moto, ele tem uma revista, ele que me viu. E o Pedro Fausto por ter me patrocinado, ter dado essa oportunidade, né, que foi lá e falou, não, ele merece, então eu vou ajudar. Ele é empresário no Brasil e me deu essa oportunidade e eu fiz 2 anos de 80 cilindradas no Mundial. Alexandre, com 18 anos, já maior de idade, você foi o piloto mais jovem a correr de 250 no Mundial. E você foi também o melhor piloto privado daquele ano. Explica pra gente, por favor, a diferença entre um piloto de fábrica e um piloto privado. É grande. O piloto de fábrica, ele tem a moto a suporte da fábrica, a moto é alocada, não é vendida, e é um protótipo. No caso do piloto privado, você compra a motocicleta, que é uma moto similar àquela oficial, você olhando, mas o chassi é diferente, o motor é diferente, os pneus também, que a gente tinha concorrência de pneus, existia Michelin, Dunlop, Michelin, Dunlop, Bridgestone, existiam as marcas diferentes, então o piloto de fábrica tinha os pneus melhores, o piloto privado tinha os pneus normais. A diferença de desempenho é enorme. Era muito grande, era cerca de motocicleta e pneu, 2 segundos de diferença com a moto oficial, mais ou menos. Isso para competição, a gente briga por décimos. Para você ter uma ideia, um grid naquela época 250, eram 36 motocicletas que largavam, não podia mais? Sim. Tinha mais, né? Tinha gente que não se classificava, tá? Tinha mais motos. Então, para 36, o grid estava em 3 segundos e meio, mais ou menos. Do primeiro ao último. Então, um segundo era um monstro. Para você andar igual aquele que estava na ponta, estava tomando 2 segundos. Caramba! Alexandre, você ganhou muitos títulos, foi pioneiro no Brasil em muitas categorias e também no mundo. O que um campeão tem que ter, na sua opinião? Acho que muita determinação, né? Você tem que trabalhar, acreditar, vai passar por momentos difíceis e vão ser bastantes. A glória só vem para aquele que acredita mais e aquele que é mais perseverante no seu empenho, né? E não se abandonar, porque tem momentos na vida que a gente balança, a gente é humano, a gente tem falhas, a gente tem dúvidas. Isso é qualquer um, eu acho que qualquer... Independente do segmento, né? Independente se é esportista ou um empresário, um lado empresarial, tudo na vida é a base de trabalho, dedicação, né? E muito esforço, e você acreditar em si mesmo. Os momentos são, por mais que você possa fazer uma base de planejamento do que você pretende... A hora do vamos ver... Sempre aparecem situações atípicas, né? Que não são... E você tem que se adaptar às situações e saber superar elas, né? Eu acho que a gente está nessa vida pra gente crescer. Crescer como pessoa, crescer como ser humano, crescer como espírito, crescer como homem, né? E essa acho que é a nossa missão. E a missão do sucesso não é só o dinheiro. O dinheiro é consequência daquilo que você faz bem feito, né? Eu acho que na vida todo mundo busca se sentir realizado. Com certeza. Realização financeira, realização de família, realização dos seus negócios, né? Dos seus ideais, dos seus objetivos. E eu acho que a gente tem que brigar por isso. E a busca da felicidade, na verdade, a felicidade não é uma coisa plena. Para você sentir que a felicidade é boa, você tem que passar também pelo momento difícil, porque senão você não sabe valorizar aquilo que é bom, né? Sabe as palavras de Alexandre Barros. Aos 19 anos você foi para a categoria principal, a mais famosa, 500 cilindradas. Inclusive aqui é a foto da sua primeira vitória na categoria principal. Conta pra gente como é que foi. Olha, foi um sonho. Foi uma longa batalha, desde 78, né? Se a gente puxar mais para trás, desde 74, a primeira vez que eu andei numa moto, né? Com 3 anos. Passa um filme na cabeça, porque você chegou no topo do mundo, né? Quando você consegue a vitória na categoria mais difícil e mais competitiva do mundo, e bater pilotos na época, que você tem o companheiro da equipe, o Kevin Schwantz, que foi campeão. A gente foi campeão como equipe do mundo. Ele foi campeão do mundo e a equipe também foi campeão mundial, porque tem a somatória dos 2 pilotos também. E essa foi a última corrida do ano. E é engraçado que nesse ano, muita gente deve saber disso, que acompanhava, eu bati na trave 2 vezes com a vitória. Fiz burrice, né? Caí na última volta liderando a corrida, né? E aí foi na última corrida a gente conseguiu a vitória. A sensação
É quando você liga tanto para um negócio, sabe, trabalha anos e anos de dedicação, de superação e você consegue. É indescritível o que você sente ali naquele momento. Alexandre, me fala agora o Alexandre Barros do âmbito pessoal. O pai de família, fiquei sabendo que você é avô até agora. É avô. Pra você ver, surpresa agradável, viu? É uma das joias da vida. Só pra ser avô, pra entender o que é, viu? É lógico, meu neto tá com... Isso aí, né? Tá com uns 7 meses agora. Mas... Eu até brinco com a minha filha, eu falei, aproveita agora que ele é bem pequenininho, e quando tiver 1 ano e meio, 2, só vai querer saber do avô. Se gostar de moto, então, aí... E o avô é o que deixa fazer tudo, né, Alexandre? Vai liberar. Legal. E você é pai de 3 filhos, 2 filhas e um filho? Isso, já grandes. Minha filha, a maior, tem 26 anos, Legal. Marina, que me deu o presente, né, de ser avô. A outra, minha filha Yasmin, em casa agora no final do ano, tem 22. Bacana. E o Lucas com 21. E se eu não me engano, o Lucas correu uma época também, Correu super apaixonado. 10 anos, ele foi campeão, tá na categoria minha aqui no Brasil, com 16 anos de idade, na Mil Light, mas faz 2 anos que ele parou de correr. Alexandre, e você como pai, como um grande piloto, grande campeão, qual que é o legado que você está deixando para os seus filhos desse aprendizado que você teve? A coisa que eu mais desejo, até há muito tempo atrás, um amigo meu fez uma pergunta e falou assim: Alex, sabe uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer para nós mesmos na vida? Fala, chegar no final da vida e você tem que fazer uma pergunta para você. Você tem orgulho do que você fez? Essa é uma pergunta que vale para todo mundo, sabe? Você olhar no seu passado e falar assim: eu sinto orgulho daquilo que eu realizei, do que eu fiz no passado? Não, eu espero que eu possa deixar para os meus filhos, para minha família, a forma de caráter, a forma de você enfrentar as coisas, a forma de você de crescer como pessoa e que tudo na vida tem que ser trabalhado com dedicação e fazer com amor, sabe? E o mundo hoje é muito violento, né? A gente vê muita coisa acontecendo. Não é fácil, porque é um mercado competitivo e a competição, às vezes é não no lado do esporte, é desleal e eles leva a brigas ou leva a guerra. Na MotoGP, as equipes de ponta, Cagiva, Honda, Yamaha, Ducati, que você participou, a cobrança numa categoria de ponta é tão grande quanto uma categoria de ponta da Fórmula 1, com certeza. É igual, é a mesma nível. Você está na categoria principal do Campeonato Mundial de MotoGP, né? A cobrança, talvez a quantidade de dinheiro seja diferente, mas a cobrança, a intensidade, a dificuldade está no mesmo nível, Imagino. Em 2001, 2002 e 2004 você ganhou o prêmio Moto de Ouro com o melhor piloto que correu fora do Brasil. E fora isso você ganhou 4 vezes 4º lugar no campeonato. Cinco vezes em 4º lugar. Então foi um excelente resultado, consagrou como o melhor piloto brasileiro de todos os tempos, né? Como é que foi essa carreira brilhante, aí o desfecho dela? Foi muito bonito pro Brasil. A época que eu peguei da moto velocidade, é uma moto que ainda não tinha transmissão, eu comecei a correr, depois chegou a transmissão, sabe, desde que eu entrei no Mundial, na categoria principal, que era 500, né, que depois acabou se tornando MotoGP, em 90, foi criando espaço a moto nesse tempo. Não era fácil ser brasileiro e conseguir uma oportunidade naquele momento. Hoje eu falo para os pilotos que hoje o mercado do Brasil, mesmo com essa crise, é um mercado muito grande de motocicleta, continua sendo um mercado importante. Então, hoje a nacionalidade brasileira para um piloto que quer correr o Mundial ajuda. Na minha época não tinha essa. Essa é a parte da história também que dificultava bastante, né? Então, as oportunidades de entrar numa equipe oficial foram muito difíceis. Consegui,
mas foram muito batalhadas, demorou bastante e foi assim, entrava assim, ganha ou tá fora, bem claro. É lógico, acabei não ganhando o campeonato, ganhava a corrida, tudo, mas eu tive a oportunidade. De qualquer forma, foi uma porta que se abriu para dar oportunidade agora a outros, que, né, como a velocidade vem crescendo agora no Brasil. E a sua experiência vai passar para frente, já está passando. Essa é a ideia, né? Ajudar a nova geração aí para que possa fazer bem melhor do que eu fiz. Falar do lado empresarial do Alexandre Barros, a equipe Alex Barros Racing, qual é a essência da equipe hoje? A essência da equipe é poder somar forças no mundo da moto velocidade no Brasil, ajudar a desenvolver, tanto em parte dar exemplos, tanto em parte estrutural, parte técnica, parte de desenvolver novas gerações também. A gente trabalha muito unido também com o Bruno Corano, que é o proprietário do campeonato, para ajudar a desenvolver as categorias, regras, estabelecer metas que vai alcançando de mídia, de público, de desenvolvimento do esporte, organização. Então, além de ter a equipe, eu não sou proprietário do campeonato, mas a Alex Barros Racing dentro do campeonato, ela tem um peso importante na somatória para ajudar a desenvolver. E a sua equipe também ela é coligada com equipes fora do Brasil, que você consegue também disputar. Isso. Aí a gente tem um projeto que é junto com a Estrela Galícia 00, que é um dos maiores patrocinadores dentro da MotoGP, que tem equipes na MotoGP, na Moto2, na Moto3 e em categorias de base na Espanha. A gente criou um projeto que a gente desenvolve novos pilotos, a gente pega pilotos em torno de 10 anos de idade, 12 anos, trabalha uns 2 anos com ele no Brasil. Aqueles que se destacam e atingem a meta, que não é só resultado, é comportamento, saber vencer a dificuldade, jogo de equipe também, somar, sabe? Presença, pontualidade, são várias coisas que a gente olha num piloto, não só o desempenho dele propriamente dentro da pista, que é importante, né? Mas o comportamento, enfim, a diplomacia, como é que você se lidar com as diversidades também, porque a gente lidar, que quem quer correr de moto sobre lidar com isso, tá frito, né? Não tem como. Não tem como. Então, piloto, depois que a gente treina e a gente seleciona quais são os melhores, a gente faz um teste na Espanha, na categoria de base da Espanha, da Estrela Galícia, que é de lá de onde veio o projeto, por exemplo, do Marc Marques, exatamente o mesmo. Ele vai para lá e tem um contrato com tudo pago dentro da equipe, dentro das melhores equipes, porque na verdade essa equipe é uma equipe que é campeã nas categorias de base. E o Marc Marques foi campeão com 20 anos de idade. Exato, e veio dessa escola, exatamente dessa escola, com o Emílio Zamora, que é o proprietário da equipe, é o empresário dele. Fez a mesma coisa, o Marcos passou pelo mesmo lugar. É uma oportunidade de ouro que eu estou falando que esses meninos têm, porque projetos igual esse, só tem o projeto do Valentino Rossi, na Itália, que ele faz para italianos, tem a Red Bull Cup, que aí é uma peneira grande, e tem o nosso projeto aqui no Brasil e o projeto na Espanha da Estrela Galícia. Então não tem mais, não é que você vai para os Estados Unidos, por exemplo, um país de primeiro mundo, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, tem um projeto dessa. A gente no Brasil conseguiu criar isso. Isso é uma coisa de orgulho, é uma coisa que espero, a gente já tem 5 anos de trabalho e espero que o Dioguinho Moreira, que é o nosso piloto que está lá fora, na primeira corrida, ele largou em 24º, chegou em terceiro. Primeiro pódio, é o primeiro pódio, é o terceiro piloto que vai e é o primeiro pódio que nosso piloto mandado para fora consegue, na primeira na estreia. É um orgulho. É um orgulho muito grande e tem tudo para dar certo. Lógico que isso, se tudo der muito certo, o Diogo cumprir com as metas, eu acredito que em 4 a 5 anos ele pode entrar no Mundial de Moto3, entendeu? Mas esse é um trabalho que a gente já está há 5 anos. E quando eu conversei com o pessoal da Estrela Galícia, que eles proporam esse projeto, eu falei, olha, isso é um projeto de 10 anos, é árduo. E ter uma empresa também que acredite num projeto a longo prazo é muito difícil, né? Também não é... Normalmente qualquer empresa, ela quer patrocinar, mas quer o efeito imediato, né? Do ano. Não espera daqui 2, 3 anos que as coisas venham a colher. Parabéns pelo projeto. Obrigado. E hoje conhecemos Alexandre Barros, grande piloto, empreendedor, inovador. E também o Alexandre do dia a dia, o pai zeloso, paulista carismático. Obrigado. E sempre aí com esse coração, esse sorriso aberto pra gente. Alexandre, tenho certeza que você envolveu as pessoas que estão aí nos assistindo. Sim, espero. E eu gostaria de finalizar o programa com uma frase de inspiração sua para quem está em casa nos assistindo. Bom, posso passar uma coisa que eu sempre segui na vida, é sempre acreditar em você mesmo
e lutar pelo sonho que você tem. Por mais maluco que possa parecer para os outros, acredite firmemente e nunca deixe ninguém falar que você não pode. Porque se você acreditar realmente de coração e alma, tudo é possível. O limite é as estrelas. Sabe as palavras. Alexandre, você é um sucesso dentro e fora das pistas. Muito obrigado por esse dia maravilhoso. Eu agradeço também. E muito obrigado a você que está em casa assistindo, que acompanhou essa entrevista maravilhosa. Esse é o Conta Pra Gente no Alpha Channel e o nosso convidado especial é você sempre. Porque no Conta Pra Gente é só vitórias.